Olá, meus amigos, chegamos aqui mais uma vez, hoje direto do escritório da igreja, para trazer uma palavra para você vencer, vencendo em tempo de crise, em tempos de batalha. No domingo eu trouxe aqui uma mensagem falando sobre Gideão. Gideão não estava na caverna e Deus falou com ele. Se nós ficarmos na caverna, não tem como Deus falar conosco. Não tem como Deus nos usar, Deus trabalhar na nossa vida. E Gideão, ele tomou uma posição, ele tomou uma atitude. Só que quando Deus falou com Gideão, eu falei aqui, eu lembro que eu disse, e Gideão disse, se o Senhor é conosco, mas Deus não estava falando que era com eles. Deus estava falando que era com Gideão. Nós às vezes queremos incluir outras pessoas fora do tempo de Deus, naquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. E hoje eu estarei dando sequência a esta palavra, que quando Gideão faz essa pergunta ao Senhor, o anjo de Deus, o Senhor Deus enfatiza para Gideão que era Gideão, não era ninguém mais. Quantas vezes você deixa algo dentro de você dominar aquilo que Deus fala, ou algo na sua mente, no seu coração, ou uma palavra que alguém te fala? Você deixa às vezes um sentimento falar mais alto do que aquilo que Deus diz. O sentimento do medo. A Bíblia diz que o medo, o receio, arma laços. Mas os que confiam no Senhor será posto em alto retiro. Talvez a sua mente já entrou tanto esse pânico de tudo que falaram de morte, está morrendo, vai ser destruído, está sendo destruído, vai acabar, fecha, abre, não abre, e você está aterrorizado. Só que a Bíblia fala, o Senhor diz que nós não deveremos temer o espanto noturno, nem a seta que assola ao meio-dia. Quantas vezes nós deixamos a nossa habilidade humana, a nossa capacidade humana falar mais do que a palavra de Deus fala, do que ela diz? Quantas pessoas têm desprezado a palavra? O Senhor diz, os que desprezam a palavra perecerá. Mas os que ouvem e as praticam será galardoado. Se o seu sentimento, os seus pensamentos têm sido o seu Senhor, porque você tem ouvido a Ele, porque a palavra também diz que aquele que nós nos apresentamos para ouvir, nós nos tornamos servos. Então, a quem você está ouvindo? A quem você está parando para ouvir? Quando Elias chegou à viúva de Sarepta e pediu a ela um pouco de água, ela prontamente foi buscar esta água. Mas quando ele pediu um pão, ela também estava pronta a servir, mas ela disse, sua serva não tem nada, senão um pouco de azeite e um pouco de farinha. Mas Elias diz, faz conforme a minha palavra. Porque assim diz o Senhor, o azeite não faltará e nem a farinha acabará. E aquela mulher, ela não deixou o sentimento dela falar mais alto. Ela não deixou o medo, o desespero falar mais alto. O grande problema das pessoas hoje, que tem deixado o desespero falar mais alto, o medo falar mais alto, a situação falar mais alto. Se você não sair dessa caverna, Deus não vai poder te usar.
Gideão fora da caverna, Deus falou com ele. E Gideão, ele disse assim, Juízes capítulo 6, quando Deus disse para Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso, ou homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos medianitas. Então virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livrará Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Então para aqui. Gideão não estava ali por um acaso. Deus tinha enviado Gideão, Deus tinha preparado a Gideão para aquele momento. Veja, Gideão, lá atrás ele diz, e o que é tudo aquilo que ouvimos dos nossos pais. Então Gideão, ele foi ouvindo de Deus, sendo preparado para aquela situação. Deus também tem te preparado para essa situação. Quantas vezes você ouviu que Deus é contigo, que Deus não te desampara, que Deus não te deixa, que Deus te ajudará? Deus, ele tem vindo nos preparando, ele tem nos preparado há muito tempo, mas talvez você ignorou a voz de Deus, você desprezou a voz de Deus. Quantas pessoas têm desprezado o que Deus fala, o que o Senhor diz? Tem desprezado a palavra. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores. A pessoa fala, ainda às vezes até ironicamente, cadê essa vitória? Essa vitória vem quando nós temos fé. A palavra de Deus diz que Ele não nos deixa, mas parece que Deus nos deixou. Deus fala que vai restaurar a sua vida, a sua casa, o seu casamento, o seu lar. A pessoa fala, só se um anjo descer do céu, é porque você não quer ouvir Deus. Você não quer fazer o que Deus diz, você quer fazer o que sua mente diz, o que o seu sentimento diz. Deus fala que vai restaurar o seu familiar, tirar do vício. Você diz, isso daí não tem jeito, não, é a morte. Só que a Bíblia diz que o impossível ao homem são possíveis a Deus. E quantas pessoas, meu irmão, ainda não assumiu essa escolha, essa posição que Gideão estava prestes de assumir? Ele disse, não te enviei eu. Deus tinha preparado Gideão para aquela situação. Mas veja, Gideão estava fora da caverna, estava fora das covas. Não deixa, meu irmão, te jogar dentro de uma cova espiritual, de uma cova do medo, de uma cova de tristeza, de angústia, de depressão, um sentimento, uma palavra. Você foi escolhido para vencer. Você foi escolhido para dar fruto. Lutas nós temos. E o Senhor diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todos. Talvez você está olhando para a sua situação financeira, para o cenário financeiro do nosso país, e você está falando, e agora? O que fazer? O nosso Deus, Ele não dorme, Ele não cochila.
O nosso Deus, ele diz: eu honro aos que me honram. Ele diz: há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Gideão sabia que Deus era com ele, mas ele queria prova. E Deus fala aqui ainda e diz, e ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Então para aqui, olha, presta atenção. Deus falando: você vai livrar. Deus está falando: Gideão, é você. Aí Gideão começou a olhar para a família dele. Começou a olhar para a estatura dele. Quantas vezes Deus fala algo contigo, meu irmão? Você começa a olhar a sua vida. Aí você começa a olhar o seu passado, a sua infância. Você começa a olhar a sua situação financeira atual, a sua vida atual. Você começa a olhar aquilo que as pessoas estão falando, aquilo que a mídia diz. Você começa a olhar aquilo que um colega falou, o irmão da igreja falou, um amigo falou, um parente falou. Você talvez está aceitando essa situação. É assim, não é assim. Vamos ver o que Deus falou para Gideão. Gideão, ele começou a se menosprezar. E quantas pessoas nesse momento que me assistem, quantas pessoas estão me ouvindo nesse momento, fica se menosprezando. Se menospreza pela sua qualidade física, ou mental, ou intelectual. Se menospreza por causa da sua condição financeira. Ela não se predispõe a lutar, a guerrear, a batalhar para sair dessa situação, porque é mais fácil aceitar a derrota. É mais fácil aceitar que não somos nada, que não somos capazes. Deus, ele te fez a imagem, a semelhança dele. Deus, ele te deu capacidade para você se levantar, para você ser curado, para você prosperar, para restaurar a sua casa, o seu casamento, a sua família. Gideão disse: eu sou o menor na casa do meu pai, a minha família é mais pobre. Ah, você diz: mas eu não tenho dinheiro, não tenho da onde tirar, fazer. Deus pode fazer você se reinventar. O que está faltando é uma atitude de fé, uma atitude de coragem. O que está faltando é uma determinação, é um ato de fé. Você está ficando na posição exata que o diabo queria, exatamente do jeito que o diabo queria. Desistir dos seus sonhos, desistir das suas finanças, desistir de crescer, de prosperar, desistir da sua família, do seu lar, do seu casamento, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, desistir do seu pai, da sua mãe, do seu tio. Porque você tem se sentido ou achado incapaz. Você esqueceu que a sua capacidade, a nossa capacidade, vem de Deus. E Ele diz que não nos deu um espírito de covardia. Quanto mais você recuar, mais o inferno vai te dominar.
os sentimentos vão te dominar, o medo vai te dominar, a tristeza irá te dominar, esse fracasso irá te dominar. Quanto mais Israel se escondia, mais os medianitas oprimia eles. Aí, meu irmão, vem os transtorno de ansiedade, transtorno de toque, de fobia social. Aí começa a vir a depressão, a opressão, o medo, a insegurança. Você começa a se sentir um zero à esquerda, sendo que se Deus lhe fez a imagem e a semelhança dele, se Deus lhe fez igual a ele, Deus te deu toda a capacidade, toda a habilidade, todo o poder, o Espírito de Deus está dentro de você. Você pode se libertar desse sentimento. Mas não depende de Deus, depende de você. Deus poderia entrar e destruir os medianitas? Podia. Mas ele precisava que um homem fizesse isto em nome dele. Perceba, se você ler a Bíblia, Deus nunca trabalhou sozinho, ele sempre trabalhou com um homem. Mas homens que concordavam, confiavam, acreditavam naquilo que ele diz. É mais fácil, talvez, acreditar nesses governantes mentirosos, homens amantes de si mesmos, homens que só pensam em si, na ganância, do que confiar, acreditar naquilo que Deus diz. E você está esquecendo do que a palavra de Deus diz. Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte. Você está tendo pavor, medo. O diabo te colocou numa posição para te destruir, para acabar com a sua vida. É hora de você se levantar dessa situação, dessa derrota, desse medo. Você pode vencer nesse momento. E o anjo disse para Gideão, ele mesmo falando que ele era o menor na casa do pai dele e a família dele era a mais pobre daquela cidade. O Senhor disse a Gideão, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Veja, já que eu estou contigo, Gideão. Gideão, não importa a sua condição social no meio da sociedade, mas Deus está falando hoje é com a Maria, é com o José, é com o Paulo, é com o Ronald, é com a Amanda, é com o Marcélio, é com a Lígia, é com o Pedro, é com o Joaquim, porque o Gideão de hoje é você, sou eu, somos nós. É com você que Deus quer trabalhar, é com você que Deus quer agir. Agora, você vai decidir. Você vai decidir se vai morrer na praia, se vai fracassar e vai perder até mesmo a sua salvação, vai deixar o inferno destruir o que Deus lhe deu, ou você vai acreditar naquilo que Deus está falando contigo. Deus disse, eu sou contigo, Gideão. Gideão, eu sou contigo. Ei, você, Deus é contigo. Não é uma situação que define
você, mas a sua fé em Deus, a sua fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus grandioso. Aí Gideão começa a tomar atitude, o Gideão começa a agir. O Gideão começou a ver, não tem como correr, não tem como fugir. Não tem como, meu irmão, se esconder do chamado que Deus te deu. Não tem como. Não tem como você querer renunciar o que Deus colocou na sua vida. Os seus planos não são maiores do que os planos de Deus. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que quiseram fugir dos planos de Deus. Não adianta você querer traçar os seus planos, querer fugir da responsabilidade que Deus lhe deu. Jonas fugiu, foi parar até dentro da boca do peixe, mas não tinha jeito, era ele que ia levar a palavra para os ninivitas. É você, meu irmão, é você, minha irmã. Por que você foi batizado com o Espírito Santo? Porque você tem um dom de falar em línguas. Você vai deixar o diabo destruir o que Deus lhe deu, o seu trabalho, a sua casa, a sua família, as suas finanças. Deus pode abrir meios, criar meios para você crescer nessa época, para você vencer, para você prosperar. Isso tem uma condição: você tem que ser fiel a Deus. Eu vou ler aqui essa parte, mas eu vou deixar para a próxima mensagem, mas só para você entender. Aí Gideão se posiciona. Gideão diz, e ele respondeu: se agora achei graça diante dos teus olhos, dar-me um sinal de que tu, Senhor, que falas comigo. Veja, olha o que ele disse: se és o Senhor que está falando comigo, me dá um sinal. Gideão começou a acreditar e aceitar o plano de Deus, e começou a colocar Deus à prova. Ele diz: fazei prova de mim. Ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. É com você que Deus está falando. Coloque o poder de Deus à prova, mas saia da caverna. Honre o Senhor. Seja fiel ao Senhor. Ande em comunhão com Deus. Deus está falando contigo, meu irmão, minha irmã. Deus não te deu um espírito de covardia, de medo. Não. Gideão, ele tinha a convicção que era com ele. Ele queria fugir de todas as maneiras. Deus não desiste dos planos dele. Daqui um dia eu falarei de José aqui. Deus deu um plano para José, tinha um plano para José. Não foi José ser escravo, ser preso, ser maltratado, que Deus virou as costas. Pelo contrário, Deus esteve com José. Vou falar dessa forma: Deus fechou com José, e José fechou com Deus, até o fim. Meu irmão, não é o seu estado de espírito,
não é o que você está sentindo, mas é o que a Bíblia diz. E não importa. Deus falou, está falado. Deus declarou, está declarado. Deus decretou, está decretado. Joga esse seu sentimento fora. Não adianta você querer fugir, querer correr. Não adianta você falar, eu tenho os meus planos. Você vai sofrer. Porque os planos de Deus para a sua vida é infinitamente melhor e maior. Se os seus planos não estão de acordo com os planos de Deus, então pare agora e desista dos seus planos, mas fale: Deus, eu quero os seus planos. O Senhor Jesus, ele diz que Jesus, ele falou: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Você é mais do que Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A Bíblia diz que o servo não é maior do que o seu Senhor. Se Deus decretou, se Deus determinou, você vai destruir o plano de Deus então. Cuidado, hein? Porque aqueles que tocam nas coisas de Deus não ficam sem punição. A palavra de Deus diz assim, Isaías capítulo 14, do versículo 24. Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim efetuará. Então preste bem atenção. Como ele pensou. Ele viu Gideão. Gideão, é você. Mas Senhor, não dá. Gideão, é você. Oh meu amigo, oh minha irmã, meu irmão. Oh minha amiga, é contigo. É com você. Deus te deu um chamado. Até o ministério Deus lhe deu. Deus te deu uma missão de você ser dizimista, ser fiel, ser patrocinador, ser ofertante, ser um intercessor, um evangelizador, um ganhador de almas. Eu vejo as pessoas vindo na igreja. Isso deveria ser unânime, mais pessoas vindo, dobrando diante do altar, orando. Essas pessoas estão entendendo o chamado, o querer de Deus. E mais, ele diz aqui, eu vou pular para o versículo 26, que ele diz: este é o desígnio que formou conscientemente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos determinou. Quem, pois, invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, fará voltar atrás? Se Deus determinou, está determinado. Se Ele determinou, ninguém pode, meu irmão. Só quem pode é você, se você desistir. Porque Deus não desiste de você. Deus não desiste dos planos dele para a sua vida. Saia da caverna. Saia dessa caverna de sentimentos, de medo,
Deus determinou o seu sucesso, a sua vitória. O Espírito de Deus está aí, o Espírito Santo está aí. Vou fazer uma oração agora. Bendito Deus e maravilhoso Pai, eu peço perdão, Senhor, pelas nossas negativas, por querermos, meu Deus, seguir os nossos planos e não do Senhor. Quantas vezes, meu Deus, os nossos planos é quebrar, Senhor, aquilo que o Senhor declarou, determinou, é desistir, é parar de lutar, é parar de orar, é parar, meu Deus, de servir ao Senhor, desistir, Senhor, de vencer, de crescer, de prosperar, desistir do lar, da família, desistir de ser curado. Meu Deus, nos perdoa agora. E eu digo, demônio, sai desta vida agora. Ô tranca-rua, sai daí. 7 trancas, 7 cadeados, pombagira, Exum da miséria, do fracasso, Exum maldito que entrou nesse lar, nessa família, sai daí agora. Exum do lodo, da morte, da destruição, eu ordeno, solta esta vida, solta esse corpo, solta esta casa, em nome de Jesus. Sai, sai, em nome de Jesus. Levante as suas mãos agora, agradeça a Deus agora, louve a Ele agora. A presença de Deus, ela é real neste lugar. A presença de Deus é real na sua casa, onde você está. Aleluia. Receba virtude, receba esse espírito de coragem, de força. Seja valente. Orimaxuricanterebalaia. Espírito Santo, enche essa vida agora. Senhor, inunda esta casa, esse coração. Eu te louvo, Senhor. Eu te bendigo, eu abençoo essas vidas, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Meu irmão, podemos vencer em tempos de crise, em tempos de batalha. O Senhor é contigo. Lembre sempre, você é fruto do sonho de Deus.